Bem-vindas e bem-vindos ao Entre Elas. Ela foi advogada, historiadora, professora. Foi a primeira mulher a presidir o segundo maior parlamento municipal do Rio Grande do Sul. A terceira a ocupar uma cadeira do Legislativo. Rompeu fronteiras, marcando a posição das mulheres dentro dos espaços políticos. O Entre Elas de hoje é sobre ela, Raquel Cagliari Graziotin. Para falar sobre ela, não apenas sobre a Raquel, mas também sobre toda a sua luta, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias 4 convidadas muito especiais, começando a apresentar aqui do meu lado, a Poliana Martinasso, que é coordenadora do Núcleo de Base Raquel Graziotin, aqui de Caxias do Sul. Ao lado dela, a Cecília Posa, que foi ex-aluna da Raquel. Há também Bárbara Moreschi, que é mestra em História pela URGS, fez a defesa de mestrado Uma Tribuna a serviço das lutas das mulheres, a trajetória política de Raquel Graziotin em Caxias do Sul, 1950-1996. E também nossa vereadora, Rose Frigieri, que é procuradora-geral da PEN, que é Procuradoria Especial das Mulheres aqui da casa. Bom, a Raquel foi vereadora, então, de 83 a 88, e ela está marcada como precursora entre as mulheres a presidir a nossa Câmara, de 85 a 86. No ano de 89, também ela foi diretora-geral do Parlamento. Bom, ela tem uma história e um legado, né, meninas? E eu vou começar a perguntar para a Poliana, que está aqui do meu lado, né, sobre o núcleo que vocês têm aqui na cidade, como é que funciona esse núcleo, por que ele foi fundado, né, quanto tempo ele existe, para a gente entender um pouquinho dessa história dela, que também acontece no núcleo. Então, o Núcleo de Base Raquel Graziotin, ele foi fundado em 2023 e ele tem por objetivo resgatar a história do PDT através de formações políticas. E então nós pensamos no nome de Raquel Graziotin justamente, né, para honrar o nome dela e levar adiante esse legado dessa mulher que foi tão importante para Caxias do Sul. O núcleo, então, né, o Núcleo de Base Raquel Graziotin, ele faz formações políticas, né, sempre voltadas para o trabalhismo e para as nossas personalidades, assim, né, que foram importantes no PDT. É isso aí. Certo. Rose, você também é professora, que nem a Raquel, advogada, né? Como é a continuidade desse trabalho, né, de vereadora? Porque com certeza, há um tempo atrás era diferente, mas ainda são poucas mulheres na política, né? Então, como continuar esse trabalho que a Raquel trouxe lá atrás e hoje ainda um pouco menos difícil, mas ainda também a mulher luta pelo seu espaço, né? Tu sabes que para mim é uma honra, né, estar aqui com essas mulheres aqui falando sobre a Raquel, né? Eu falo a Raquel porque eu a conheço, ouço falar da Raquel quando eu era ainda jovem, porque ela foi meio contemporânea da minha mãe, mais ou menos elas moravam na mesma região, né, ali da família dos Manos, também o sobrenome, né? Hoje Mano também tem outra conotação, né? Mas era o sobrenome ali, próximo no Rio Branco, Panassolha, ali aquela região. Mas depois, quando eu entrei na faculdade, basicamente no início do meu curso, ela foi minha professora. E ela foi minha professora tanto de Direito, que eu fazia à noite, como de História, que eu fazia de manhã. Eu fazia os 2 cursos meio que paralelo, né? E a Raquel era uma referência para mim. Na política, porque ela era uma mulher feminista, professora. Imagina, eu agora, no final do ano, estou fazendo 40 anos que eu me formei em Direito, ano que vem vai fazer 40, que eu me formei em História. Então, isso eu estou falando lá da época ali, do finzinho da ditadura, mas ela foi minha professora na década de 80. E ela já trazia para o debate, tanto na história, mas principalmente no direito, coisas que não se discutia muito. O direito era um curso muito tradicional, muito conservador na universidade. E ter a Raquel, naquela época, como minha professora, eu lembro que o primeiro ano que ela me deu aula foi em 82, porque em 81 a gente fazia aquele básico, enfim, eu não fui aluna dela. Mas em 82, e foi o ano que ela era candidata.
Então, ela era candidata pelo PDT, a gente já discutia algumas coisas, né? Eu acabei, além de aluna, sendo amiga dela, né? Porque eu lembro que ela já falava muito do movimento de mulheres, essa coisa do feminismo, para mim, sempre foi muito forte, né? Então, tenho um carinho especial pela Raquel, pela Márcia, filha da Raquel, que a gente até já fez algumas ações, também é advogada, né? Mas por todas vocês, por ti, Bárbara, que eu tô louca para ler também. Parabéns, é muito bom estar aqui debatendo com vocês. Legal. Cecília, você que foi aluna também, né? O que você lembra dela, das aulas, né? Lembra algumas falas dela? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, e já que a Rose tocou no assunto, eu quero dizer que eu assisti a defesa do mestrado da Bárbara, e vale a pena ler, sim, Rose, porque ela fez um trabalho muito bom. Com relação a Raquel, eu conheci, né, teoricamente, o mundo feminista pelas mãos da Raquel. Eu fui ao Congresso da UNE de 1984 por conta do incentivo da Raquel. A Raquel, como professora, ela nos incentivava muito. E não só dentro da sala de aula. Comentava aqui há pouco, na mesa do bar, né? Nós saíamos na sexta-feira da aula, íamos para o bar conversar, e lá a gente expandia o nosso pensamento, porque a Raquel, para além de tudo isso, a Raquel era uma grande pensadora, né? E prova disso foi a passagem dela pela política, por essa casa, e o legado que ela deixou, né? Ela hoje, né, Caxias tem a Casa Viva Raquel, que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, né, que leva o nome da Raquel por conta das suas tantas lutas. Tem uma escola também no nome dela. Raquel Cagliari Graziotin, isso, uma escola estadual, né? Uma rua também. Uma rua também. Né? Então, a Raquel, para o PDT, né, ela tem um significado muito grande. E também eu sempre comento com as gurias do núcleo de base que um dos motivos que mais tarde me fizeram também, além de Brizola, mas olhar com carinho para o PDT, foi a passagem da Raquel na minha vida. Ela é muito importante. E a gente comentou da Márcia, né? A Márcia também é uma integrante do núcleo de base Raquel Graziotin. Aliás, é uma integrante, para nós, muito querida e muito importante, porque ela nos traz histórias da Raquel que a gente também não conhecia, né? E para nós é importante, porque fazer formação política passa por tudo isso. Bárbara, tá comentada essa tese, né? Conta para nós por que escrever sobre Raquel. O que te motivou a escrever um trabalho, né? É mestrado? A tese de mestrado? É dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado sobre a Raquel. Primeiramente, agradecer o convite. É uma satisfação poder estar compartilhando esse espaço com essas mulheres maravilhosas de luta aqui de Caxias e que, sem dúvidas, ajudam a perpetuar, né, a história e o legado da Raquel aqui na nossa cidade. Quando me questionaram sobre isso, a primeira resposta que eu dei foi: a minha dissertação, a minha motivação nasceu de uma decepção, de uma frustração, que era o que a gente estava comentando antes. A política, por si só, ela é um espaço para nós mulheres muito violento, um espaço de retaliação, e foi de um momento da minha participação política, que eu precisei ressignificar os meus rumos, as minhas experiências políticas também, e que eu encontrei na pesquisa, né, no mestrado, através da pós-graduação, uma oportunidade para repensar, inclusive, os meus princípios enquanto feminista, enquanto mulher militante. Então, quando eu escolhi falar sobre a Raquel, não era porque eu conhecia tudo sobre a Raquel, é como eu estava comentando com a Polly antes. Eu participava das reuniões do Fórum de Mulheres e seguida aparecia: ai, a Raquel! Mas, gente, quem foi a Raquel? E ninguém me dizia quem tinha sido realmente a Raquel, até porque é uma resposta difícil
da gente, né, poder dar para a pessoa que questiona isso. Mas eu ouvi, eu estudei lá na Raquel. A Raquel, aquela que foi professora, advogada. E aí eu fui ligando os pontos e eu pensei, bom, nós estamos todas nós falando da mesma Raquel, né? Quem foi essa Raquel? Aí tinha a Casa Viva Raquel também, pensei, deve ser a mesma Raquel. E decidi, né, assim, meio que, isso tudo acontecendo meio junto, né, na minha vida, né? Uma frustração, várias questões, assim, aparecendo, eu precisando ressignificar esse meu lugar também. Então eu pensei, bom, eu quero falar sobre mulheres na política em Caxias e eu vou escolher a trajetória da Raquel para falar sobre isso. E foi uma grata surpresa ir desenvolvendo esse trabalho e ir conhecendo de fato, né, um pouquinho da trajetória da Raquel, do ativismo dela, né? Eu fiquei muito feliz em descobrir que a Raquel, eu não tinha certeza quando eu iniciei a minha pesquisa, se a Raquel tinha de fato sido uma feminista no parlamento, ou se ela tinha sido somente, né, o que também é importante, né, mas a gente tem a presença das mulheres, né, enquanto corpo, né, enquanto mulheres, mas a gente também precisa das ideias das mulheres, as ideias feministas, né, dos direitos das mulheres no parlamento, e não era uma certeza que eu tinha que a Raquel tinha representado isso. Então eu fiquei muito feliz ao ir estudando e descobrir que sim, que a Raquel tinha sido também a presença das ideias feministas no parlamento. Então foi dessa forma que eu decidi e que eu tive esses meus primeiros contatos com a trajetória da Raquel. Rose, tu percebe essa retaliação e essa violência ainda nos dias de hoje? Porque eu imagino como é que deveria ser na época. Ainda. Sim, por isso que eu disse, a Raquel deu início, né, outras antes também, né, mas isso que a Bárbara fala. Eu estava comentando hoje também, as mulheres discutem qualquer assunto na Câmara, a gente é capaz de discutir qualquer tema. As imagens não é da Raquel ali. Só a questão rodando imagens, das mulheres, né? Falando nela, né? Que foram cedidas pela filha dela, que é a Márcia Graziotin Mano, e também nosso centro de memória, né? Já que a gente está falando de como era e de hoje, né? Desculpa, Rose, só para fazer a menção, pode continuar. Não, eu estava comentando isso, só que tem coisas específicas das mulheres que só será trazido para a discussão no parlamento se for uma mulher. Muito dificilmente o homem vai falar, por exemplo, sobre climatério, que é uma coisa que nós precisamos discutir, ou sobre qualquer outro tema específico das mulheres. Né? Políticas públicas para as mulheres. Então, sempre antes de nós, se nós estamos aqui, teve gente que abriu os caminhos, né? Sim. E a Raquel foi uma dessas mulheres, como daqui para frente também tem outras que abrem, né? A gente não começa nada na história, né? Esse mestrado de história, a Raquel foi minha professora de história, eu sou historiadora também, a gente não começa nada, a gente continua coisas de gente que nos antecedeu, como tem gente que leva, mas ainda tem muita diferença. E eu não vou entrar aqui, porque eu ia acabar com o programa, eu prometi que ia falar pouco. Tem muitos casos que eu noto, que a pessoa diz, desculpa, eu nem notei. Não notei é pior, porque está tão introjetado que tu nem nota, né? Mas eu queria lembrar de quando foi criada a Casa Viva Raquel. Eu lembro que eu era a época que o Pepe Vado foi candidato a prefeito, foi em 96. Ele era deputado, era chefe de gabinete e era secretária estadual de mulheres do PT. Fui a primeira secretária estadual. E eu vim para cá enlouquecida, porque tem que criar a coordenadoria da mulher, tem que criar a casa. A gente fez todo esse debate no programa. E acho que foi criada já em 97, 98. E eu até tinha te perguntado, porque eu lembro, acho que a Raquel faleceu no verão, se eu não me engano. Fevereiro de 96. Fevereiro de 96, porque eu lembro de estar na praia, perto da minha casa, que eu tenho casa ali perto de Torres, acho que foi em Passo de Torres, enfim. E eu lembro da gente, porque isso aí foi em 96, então 97, 98, quando a gente discutiu, tinha recém acontecido, né, isso com a Raquel. Então foi um nome que nós lembramos, sim, o quanto seria importante na luta para as mulheres botar viva a Raquel, né? Muito viva a Raquel, né? E, nossa, há quanto tempo já que ela faleceu, a história dela está perpetuando e ainda segue. Inclusive, né, Poliana teve uma formação municipal ano passado, né? Você teve a formatura? Sim, nós
fizemos várias, não formatura, mas a gente faz várias formações políticas, Formações né? políticas. Formações Como é que políticas. funciona? Essas aí, eles fazem, depois, quanto tempo dura essa formação? Normalmente, né, um turno, uma tarde, uma noite, enfim. Mas E quem que é o público-alvo? o público é sempre aberto a todo mundo, né? Porque conhecer um pouquinho mais de história e de política, né, vai bem para todo mundo. A gente sabendo de onde é que a gente vem, é mais fácil a gente direcionar para onde a gente quer ir, né? E em 1975 foi o Ano Internacional da Mulher. E a partir daquela data, né, a Raquel ela começou então a disseminar a participação das mulheres na política. Ela fazia parte da Associação dos Moradores de Bairro. Também fazia parte. E aí ela decidiu, né, enfim, eles criaram o departamento feminino. E um dos objetivos dela era justamente fomentar a participação e criar mais departamentos femininos em vários outros setores, né, políticos, enfim. E aí a gente vê que ela já tinha essa cabeça de formação, né, de mulheres para fomentar a participação das mulheres e a gente segue aí o legado com ela. É tão importante de fazer formações políticas hoje em dia, parece que falta, né? Eu acho que as pessoas precisam. E as pessoas, né, não se engajam hoje em dia em política, assim. Se engajam, mas não se engajam, porque fica tudo muito no raso, muito no superficial, e a gente precisa aprofundar para entender, né? Sim, porque às vezes é tão fácil debater sobre política e não conhecer a fundo, né? Quando a gente fica no raso, então é importante ir a fundo, conhecer, é interessante ter essa formação. Então uma das falas dela, inclusive, ela sempre dizia que ela estaria do lado do trabalhador sempre, né? E aí ela tá ali junto com nós, então entender o porquê das condições de trabalho que a gente tem hoje, né? As coisas que vão acontecendo é importante. A gente só conhece isso através de pesquisa, de trabalho. Ótimo. Então, qualquer pessoa pode se inscrever nessa formação? Qualquer pessoa pode vir, pode participar, é sempre aberto. A gente divulga nas redes, né? Tem idade? Não. Não? E abre quantas vezes por ano? Olha, esse ano a gente já fez foi mês passado. A gente fez esse ano. Né? E agora a gente vai fazer dia 2 agora, já fica aqui o convite, não sei se estou me... A PEN. Né? Juntamente com a PEN, a gente vai fazer dia 2 de fevereiro, dia 2 de setembro agora, às 19 horas, aqui na sala da GNPTF, né? E todo mundo convidado para vir escutar a tese da Bárbara, falando sobre a nossa Raquel. Certo, e essa tese vai apresentar também, né? Eu acho que tem um momento de apresentação desse dia 2, então... A dissertação vai ser apresentada dia 2 aqui na sala de E essa vai ser a formação. Isso, uma das formações que a gente faz. Uma das formações. A ideia é que a gente possa fazer um diálogo, assim, trazer também perspectivas de pessoas que conviveram com a Raquel, não só de quem conviveram, mas mulheres principalmente, né, feministas, que podem também se enxergar a partir da trajetória da Raquel nesse espaço de disputa também, né, que segue sendo o ambiente político. Então, no dia 2, fica o convite, né, para todo mundo que quiser vir. Bárbara, muitas entrevistadas para essa dissertação. Então, nesse primeiro momento, para minha dissertação, eu optei por trabalhar com periódicos da imprensa local, os pronunciamentos dela na Câmara, então, com os anais que estão disponíveis aqui no Centro de Memória da Câmara, com os periódicos. Eu trabalhei também com alguns materiais do Arquivo Público Municipal aqui de Caxias, então, principalmente materiais de campanha, panfletos, materiais do PDT e de movimentos sociais como um todo, né? Não necessariamente somente do PDT, esse engajamento anterior dela, e com um pequeno arquivo privado que a Márcia tem de objetos que a própria Raquel... Márcia, a filha dela. Isso, que a própria Raquel foi guardando. As imagens, algumas coisas da Centro de Memória que você participou também. Essas imagens, por exemplo, agora está passando o título de cidadã caxiense que ela recebeu em 92. Então, a partir do entrecruzamento desses materiais, desses registros, que eu construí a minha dissertação. Eu analisei 191 periódicos, mais os pronunciamentos e todos os demais materiais, num primeiro momento para a dissertação, porque já tinha uma gama de fontes muito grandes para eu explorar. Então, eu optei nesse primeiro momento por esse caminho, mas eu penso que para um segundo momento, não sei se para algum outro tipo de trabalho ou se a própria tese do doutorado é algo que a gente pode pensar, inclusive, em conjunto, né? Mas eu penso em trabalhar com a questão da memória, através dos depoimentos, por quem a Raquel é lembrada, de que forma o legado dela é reivindicado, como, por exemplo, né, quem reivindica? Temos o exemplo aqui do núcleo de base do PDT. Por que optaram
por chamar dessa forma, né? Por que existe uma escola? Por que existe uma rua? A Casa Viva Raquel? Então, são momentos diferentes. E nesse primeiro momento, então, foi mais poder, a partir do material que já se tem, traçar, assim, a trajetória dela mais no sentido político mesmo. Então, tem outras questões como essa convivência que a Cecília e a Rose tiveram, por exemplo, com ela, de como ela era em sala de aula, como era fora da sala de aula. Isso tudo eu acho que ainda precisa ser investigado e explorado. Bom, vocês acreditam que a gente já encerrou esse tempo do primeiro bloco? Então a gente vai fazer um intervalinho, depois a gente continua falando da dissertação, vocês falando dessas experiências também, com base na Raquel. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Notícia histórica para os brasileiros. Depois da tristeza da volta da fome no país, a FAO e a ONU acabam de anunciar que o Brasil, em apenas 2 anos, conseguiu sair novamente do mapa da fome. Em 2023, o governo do Brasil fez um compromisso de combater a desigualdade e assegurar 3 refeições ao dia para a população com o Plano Brasil Sem Fome, que garante comida saudável, alimentação escolar e gera renda para todos os brasileiros. Temos orgulho de superar todas as previsões e tirar milhões de pessoas da fome, entre elas a Luana. A gente não gosta de ver o filho da gente passar fome igual a gente passa. Eu abri a despensa e ver que tem coisa hoje para me dar para meus filhos. É um alívio. Por isso o Brasil vai seguir trabalhando e cuidando dos brasileiros. Brasil Sem Fome, prato cheio, país soberano, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. Você sabe o que é hidrogênio verde? É uma das soluções para um futuro mais sustentável, produzido com algo que você já conhece muito bem, a água. Com a ajuda de uma máquina, acontece um processo chamado de eletrólise, que separa o oxigênio e hidrogênio da água. Esse hidrogênio é armazenado em tanques para ser usado como energia. E quais são as vantagens do hidrogênio verde? É uma fonte de energia limpa. Isso significa que foi produzida sem gerar gases poluentes. O uso do hidrogênio verde também contribui para diminuir a poluição do ar, porque esse combustível não emite CO2, uma das principais causas do efeito estufa no planeta. O meio ambiente e a nossa saúde agradecem. No transporte, os carros, caminhões, navios, aviões e trens serão mais eficientes e menos poluentes. A cadeia do hidrogênio verde também vai gerar empregos nas áreas de pesquisa, especialização, engenharia, tecnologia e regulação. E no Brasil é possível produzir? Sim, é possível. Afinal, as energias hídrica, eólica e solar existem em abundância por aqui. E biomassa, que são os restos de plantas e outros materiais orgânicos, também não faltam. O potencial é enorme. No Rio Grande do Sul, essa transformação das fontes de energia já está acontecendo. O governo do estado lançou o Programa de Desenvolvimento da Cadeia do Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul, que aproveita o potencial do estado na produção do hidrogênio verde. O programa envolve incentivos e atração de investimentos, desenvolvimento de pesquisas e infraestrutura, além de ações de governança em portos, participação em eventos globais e missões internacionais em busca de parcerias estratégicas. Todos esses movimentos evidenciam o compromisso do Rio Grande do Sul com o desenvolvimento de tecnologia limpa e a economia verde, com o objetivo de ser protagonista na transição energética. Voltou de volta com o programa Entre Elas. Hoje, então, falando sobre a Raquel Graziotin, que foi vereadora desta casa. Inclusive, da Raquel, a lei municipal que institui o Dia da Mulher Caxiense, que existe há muitos anos, 11 de maio, né, vereadora Rose? Então, além do ter Dia Internacional da Mulher, nós temos o Dia da Mulher Caxiense, que é também para a nossa luta da mulher, né? Também para homenagear a vereadora Raquel, mulher trabalhadora. Homenageando outra vereadora, né? Que é em relação a Esther Bevenuti, que foi a primeira vereadora mulher aqui da casa. Então, a data de nascimento dela é o Dia da Mulher Caxiense, né? 11 de maio. 11 de maio. Isso, a data 11 de maio. Então... E eu queria comentar sobre isso quando a Débora e a Bárbara e as meninas ali também estavam falando, a Cecília e a Poli, o quanto é importante a gente resgatar a história, né?
Se nós formos pensar, agora vou fazer uma fala de historiadora mesmo. Tradicionalmente, a história vinha sendo contada pelos homens, que era quem tinha acesso, pelos brancos, porque também era quem ou estudou, ou tinha acesso à leitura, né? E ricos, né? As histórias das mulheres, a gente conhece o Tiradentes, lá na Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Mas a gente não conhece as mulheres que estiveram lá naquela luta, e teve. A gente conhece muito Zumbi, pouco se conhece a Dandara. As mulheres que tiveram o tempo inteiro na história, elas têm sido resgatadas ultimamente só. E ter alguém, uma jovem historiadora, que vai resgatar uma vereadora mulher que marcou a história aqui em Caxias, é muito importante. E quando tu falas assim, ó, eu resgatei as fontes escritas, basicamente, né, que era jornal e as coisas da Câmara. Eu não sei quando foi criado o Centro de Memória aqui. Foi depois do incêndio, né, que a gente teve. Eu ia comentar isso, quando a Raquel foi vereadora, a Câmara incendiou em 92, né? Então, com certeza, eu trabalhava na Câmara naquela época como assessora. Mesmo? Eu não sabia disso. Sim, eu era assessora do Pepe Vargas. E eu lembro que eu e o vereador da época, o Pepe, nós levamos um monte de processo para casa, porque a gente estudava. Eu, como advogada, tinha que estudar. E a gente levou um monte de processo, era tudo no papel. E a gente salvou muita coisa daí. Sim. Porque foi... Não me lembro se foi no final de semana, numa segunda-feira, se eu não me engano. Quanta coisa se perdeu, né? E aí nós levamos um monte de processos importantes para estudar em casa, a gente podia, né? E a gente salvou. Mas talvez quantas memórias também, né? Fica mais difícil para quem trabalha com a história resgatar. E a fonte oral, independente de quem for, ela é mais importante ainda, porque a fonte oral se perde, porque as pessoas, quando se vão, elas se perdem, a história se perde com a pessoa, né? Então, garantir essas conversas, assim, para a história, para o movimento de mulheres, para nós que estamos, assim, numa época que a gente quer valorizar muito as mulheres no parlamento, né? Como um dos primeiros projetos de lei que eu fiz foi por mais mulheres na política, incentivo as mulheres participarem mais da política, que é a semana lá em novembro, enfim. A gente faz essas leis como formas de debater isso. Claro. Então, esse trabalho, né, essa dissertação da Bárbara, ela vem a calhar com tudo isso que a PEN tem debatido nesses últimos tempos, e que as mulheres, de modo geral, eu não sei se foi falado aqui, a gente falou umas coisas fora do ar, que eu lembro também da Raquel na UNCA, que era a União de Mulheres Caxiense, que também era uma associação, tipo, hoje nós temos Fórum de Mulheres Caxiense, que é uma associação pluripartidária de vários movimentos, mulheres que não estão em movimento, partido político, todo mundo. Mas tinha a UNCA aqui antigamente, né? Então são histórias que nem eu às vezes não lembro, mas quando a gente vai falar, lembra de alguma coisa. Sim, né? a Bárbara também comentou no intervalo que ela fez parte do Comai. Da Comai. A Raquel foi diretora executiva da Comai, foi conselheira tutelar e também diretora da FEBEM. Isso pós-mandato, né? Conselheira tutelar, diretora da FEBEM pós-mandato e diretora executiva da Comai anteriormente. Que eram os órgãos das crianças, né? Que tratava com as crianças e adolescentes, porque ela tinha a educação... uma luta, né? Pelas mulheres, crianças e adolescentes também. Sim, a educação, né? É interessante pensar nesse sentido, como muitas vezes esses espaços vistos inclusive como assistencialistas, muitas vezes, né? São também uma porta de entrada, foram e continuam sendo, né? Uma porta de entrada para as mulheres na política. Então, a Raquel, apesar de todo o engajamento dela, ela ainda era, assim, uma mulher dentro, né? A partir de um contexto onde era difícil, né? Uma mulher atuar politicamente, conseguir o seu espaço. Então, ela ter sido diretora executiva da Comai também possibilitou o acesso e o contato que permitiu também ela acumular elementos para contribuir para a eleição dela, que foi, logo, ela era diretora da Comai e também candidata, né? Então foi já ali antes dela ser vereadora.
Então, esses espaços também são espaços legítimos e importantes também para as mulheres conseguirem seu espaço. Ali as fotos dela na atuação aqui legislativa, né? Agora, não sei se tem fotos dela nesses outros espaços, né? Que a gente consegue fazer o resgate aqui no Centro de Memória de... E acho que muita coisa se perdeu também, né, Cecília? E ela não era muito de fotos, né? Os relatos dão conta de que ela não era muito... Não gostava muito de bater foto. As fotos tinha que revelar, tinha que fazer... Não tinha foto que nem agora, né? Claro. Era caro. Os jornais também. E essa questão que a Bárbara falou agora, né? Isso é muito da alma brisolista e trabalhista, a justiça social. E a Raquel sempre brigou muito por isso, né? E colocar as mulheres nesses espaços também muito importante. Veja que a ação da mulher trabalhista, ela nasceu praticamente junto com o PDT. E a Raquel é uma das fundadoras. Do PDT? Né? Também. Da ação da mulher do PDT e da ação da mulher trabalhista. E uma coisa interessante, né, que num dos panfletos da Raquel para candidata a vereadora, ela diz o quê? O slogan de campanha dela era: mulher não é cabo eleitoral, é candidata. Olha que importante isso. Por quê? Porque as mulheres sempre foram vistas e continuam sendo vistas como cabos eleitorais, mas não como candidatas. E o que nos impressiona e nos faz admirar muito a Raquel é justamente o fato de que a Raquel nunca se colocou nesse espaço. Ela sempre se colocou no espaço de poder e de decisão, que todas nós buscamos, né, estar junto. E uma coisa que se fala muito no núcleo de base, não é contra, é com. É todo mundo caminhando junto, porque é assim, é com essa diversidade que nós crescemos. Fora disso, não existe. É esse equilíbrio entre as forças femininas, masculinas, que a gente vai buscar o equilíbrio. E, a partir disso, a equidade. Porque equilíbrio é uma coisa, equidade é outra. Né? Então, isso é uma coisa que é, assim, que é muito... Está dentro de nós, né? E a Raquel trouxe isso para nós. E uma coisa que eu acho legal, a Rose falou aqui, estava na praia, a Raquel faleceu e a gente deu o nome da casa Viva Raquel para a Raquel, né? O PDT tem isso, né? Essa coisa de construção de legados, de construção de memória. A gente tem ali Alberto Pasqualini, a gente tem ali Darcy Ribeiro, né? Agora a gente tem Raquel, né? Inclusive o presidente, né, atual, né, em exercício da Fundação Leonel Brizola estará aqui na próxima semana para prestigiar a Bárbara, né, a presidenta, porque é uma menina, sabe? Então isso é muito importante também, inclusive para projetar esse trabalho da Bárbara, que foi um trabalho belíssimo. A Bárbara fez um trabalho de excelência. Até ela tem uma notícia ali que ela faz a construção aqui da nossa sede do Legislativo, né? E a Raquel, ela foi a primeira a usar presidenta também, né? Sim. Antes, naquela não sabia. E a Poliana lembrou agora, que inclusive o Centro de Memória foi por quê, Poliana? Sempre que teve um incêndio, né? E quem que... Foi ela que tomou as fez frentes. acontecer o Centro de Memória? Raquel Graziotin. Ela também fez acontecer o Centro de Memória. Também. Nossa, quantas frentes então, ela... veja, sim. E é isso, essa potência que nós precisamos potencializar. Ela é trabalhadora mesmo. A Raquel, Raquel. E a gente tem muito orgulho de carregar esse nome da Raquel no nosso núcleo de base, porque foi pensando em tudo isso, assim, quando a Poliana veio conversar, e a Poliana disse, quem sabe o nome da Raquel Graziotin, que é uma mulher... Mas, com certeza, ela foi muito feliz nessa escolha, sabe? E, inclusive, o núcleo de base Raquel Graziotin, eu nem deixo ela contar, né, conto eu, ele virou um case nacional nos núcleos de base. Do PNT.
sabe? Olha que bacana. Quer contar, Poliana, para nós como é que virou um case que a Cecília já está trazendo aí do núcleo? É justamente isso, porque as mudanças, como a gente fala, as mudanças vêm da base, né? A gente não vai esperar alguém, não vai ser a mudança não vai vir de fora, não vai ser um salvador que vai vir, vai depender de nós. Então, o que a gente pode fazer neste momento para trabalhar, digamos assim, as forças do nosso presente, do nosso destino, para construir o que a gente quer, que nem a Raquel fez, né? Olha só, tudo que ela deixou para nós, quantas mulheres estão aqui envolvidas em política em função disso. E aí, pensando nisso também, trabalhar toda essa formação, e a gente atingiu um número considerável de pessoas e retomou a história, de certa forma, se retomou as rédeas do PDT aqui em Caxias e se colocou ele no... Né, se resgata tudo isso, se coloca no viés ideológico que teria que ser. Poliana, você é mais ligada ao partido, ou não, Raquel, porque a Rose foi aluna, a Cecília foi aluna, a Bárbara escolheu conforme a tese, sua ligação com ela? Foi estudando, foi conhecendo, e aí também, vendo todo esse trabalho. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas justamente lendo e estudando foi que se quis retomar a importância dela e trazer. E quais as principais conquistas, porque desafios já vi que foram vários, né? Eu acho que até trazer o tema do feminismo, né? Na época ela devia ter esse preconceito quando ela trazia esse termo do feminismo, né? Não tinha isso. Que hoje a gente nota ainda um pouquinho de preconceito. Talvez naquela época, me corrijam se eu estiver errada, nem se dava o nome de feminismo, né? Ela só vinha com essas lutas diferentes e... Na verdade, eu gosto de situar, ao mesmo tempo que eu reconheço o papel da Raquel, que, sem dúvidas, né, por tudo que a gente traz aqui foi muito importante, mas a Raquel, ela exerceu também a atuação política dela num contexto de ressurgimento, de emergência, né, dos movimentos sociais no país inteiro, né, no contexto ali da luta em oposição à ditadura civil-militar. E o movimento de mulheres, o movimento feminista, ele também surge nessa emergência, né, e foi um dos principais e mais atuantes. Então, a Raquel, ela... pelas suas características, pelos seus marcadores sociais também, que é importante, né, trazer, ela foi uma mulher que protagonizou esse momento, mas junto de várias outras mulheres, tanto em Caxias, como no estado, no país também. Então, vem de um momento, assim, onde esse movimento feminista ressurge, mas... como a Poli falou, não eram todas as mulheres, embora participavam do movimento de mulheres, que é mais ligado aos clubes de mães, às associações de bairro, né? Aí depois tem a fundação da UNCA aqui em Caxias, né? A União de Mulheres Caxienses, em 82, que foi a primeira entidade do movimento feminista, assim, organizado, mas ainda assim, nem todas as mulheres que participavam, por exemplo, da UNCA, se autodefiniam como feministas. Era um termo em disputa ainda. Mas a Raquel, questionada, inclusive em entrevistas, né, que eu tive acesso, né, a esses registros, quando questionada se ela se considerava feminista, ela dizia, sim, eu sou uma feminista. Porque feminista, né, é lutar pelos direitos das mulheres, é lutar por uma sociedade mais justa, pela emancipação do povo como um todo. E a luta, né, ela falava muito sobre isso também, que era a luta pelo socialismo. É algo que é muito estigmatizado, né, mas ela falava muito sobre isso e era muito questionada também. Tá, mas tu acredita mesmo no socialismo? E eu acho muito legal porque tem uma resposta dela que ela... assim, dá pra ler que ela tá meio assim, tá, mas, né, vai mesmo me questionar isso, né? E ela responde dizendo, tá, mas e a gente pode acreditar noutra coisa? Porque do jeito que tá, não tá bom. A gente teve experiências, né, que demonstram que outra forma de organização social é possível, né? Então, vamos acreditar num mundo possível? Então, ela tem esses registros e o que eu acho muito legal é que ao mesmo tempo, né, ela se colocava de uma forma assim politicamente posicionada, ela não deixava dúvidas do posicionamento político dela. Acho que isso é muito legal. E sim, né, eu acho que ela ajudou a formar uma geração de mulheres feministas que a gente tem aí na nossa cidade, né, num momento em que se começa a debater mais sobre isso. Bom, nós estamos época... aí... Quer falar, Rose, rapidinho? Pode falar. Eu ia dizer que nessa época tinha disputa também no movimento feminista do que era. Eu lembro, por exemplo, a gente se unia, mas eu já era do PT. Tinha as gurias lá do PCdoB, mas tinha uns debates que era assim, tu vai fazer primeiro a luta
econômica. As lutas gerais, Depois tu tem que... Isso aí já está superado. Hoje a gente sabe que elas andam juntas. Porque tu não vai fazer uma luta geral primeiro para depois discutir a questão da etnia, de gênero e tal. Mas foi tudo discussões teóricas e na prática que a gente fazia que formou hoje coisas que já estão dadas, mas que não eram. A própria questão do feminismo, às vezes tem aluna minha que me dizia, prof, tu é feminista? Eu disse, antes que alguém venha me dizer que isso é uma escola sem partido, ideologia dentro da escola, eu sou. Por quê? Porque só não é feminista quem não sabe o que é o feminismo, que é a luta pela igualdade entre as pessoas, ou quem não se indigna com assassinatos, com feminicídio, com a diferença e tal. Então a gente precisa e precisou debater muito esses termos para chegar a hoje falar dessa forma, né? Era outra época. Era outra época. Então, a união das mulheres que faz a força, né? Mas nós estamos encerrando nosso tempo, mas eu quero pedir para vocês, né, fazer uma rodada aqui com cada uma, bem rapidinho, uma palavra, uma frase, o que fica desse legado da Raquel Graziotin? Vou colocar essa pela Poliana, Cecília, Bárbara e da vereadora Rose Serra. Bom, então agradecer, né, a presença de estar aqui com vocês nesse momento. E uma coisa que a Raquel sempre dizia é que a nossa luta, ela é importante para melhorar a condição de vida do brasileiro, do povo trabalhador. Então acho que esse fica o legado, de várias formas. Cecília? Uma única palavra: luta. Ótimo. Mais uma vez, agradecer pelo convite, por compartilhar esse espaço. Eu acredito que o que fica da Raquel é que o futuro, né, para ele ser justo, para ele ser plural, para ele ser habitável, ele precisa ser feminista ou ele não será. Eu acho que é isso, tu tem que ter coragem, né, às vezes de romper com coisas que muitas vezes parece que a sociedade não aceita muito, mas tem coragem de falar, né, e tem que se juntar com outras pessoas, porque para ter coragem sozinha é diferente, né? Então tem aquela frase que diz, eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor. Então acho que é isso, né? As mulheres andam melhor, entendendo as que nos antecederam, entendendo o presente, sabendo que muita coisa e por outras ainda deverão acontecer, né? Lindo. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito legal, né? E aí falar um pouco sobre essa pioneira política na história de Caxias do Sul, que foi a Raquel Graziotin, né? Que deixa aí um legado de uma Caxias do Sul mais justa e sustentável para todas e todos nós, né? Então, obrigada pela companhia. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada também a Vivi, que ficou aqui no meu ponto. E também os meninos que ficaram aqui nos gravando. E essa companhia. Um abraço e até um próximo Entre Elas.